Um líder de uma mega igreja nos Estados Unidos afirmou que ele não usa palavras como ressurreição, calvário, sangue de Jesus ao convidar as pessoas para irem ao evento de celebração da Páscoa na igreja dele. Esse modelo de evangelismo, que a gente talvez chamaria de não ofenda, não provoque escândalo no gentio, no ímpio, esse modelo que visa, custe o que custar, trazer as pessoas para a igreja, tem sido adotado por uma quantidade imensa de igrejas. Vamos falar sobre isso? Tentar mostrar que isso não é bíblico. E mesmo pessoas bem intencionadas têm utilizado essa estratégia em muitas igrejas, mas tem um grande problema aí. Vamos lá? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos começar aqui mostrando a matéria. O nome da igreja é Elevation Church. É uma igreja bem grande lá nos Estados Unidos, muito famosa também pelas suas canções. Muitas canções foram traduzidas aqui para o português. É uma igreja tipo assim, a Hillsong mesmo. Acho que atraiu muito também por conta da banda, da música. Vamos lá. Stephen Furtick, que enfrenta a reação negativa porque a Elevation Church não usa palavras como ressurreição em convites de Páscoa. E aí aqui a matéria. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem aqui. A Elevation Church, o pastor Stephen Furtick, estão enfrentando polêmica depois que uma entrevista recente com um membro sênior da equipe revelou que a igreja não usa palavras como ressurreição, calvário ou sangue de Jesus em seus convites. Nick Scherer, diretora de conteúdo digital, conversou recentemente, tá? Ela explicou que a igreja evita usar essa linguagem que faça imediatamente alguém se sentir um estranho. Alguém se sentir um estranho. Quando penso em como vou falar sobre a Páscoa, estou pensando em como vou falar com pessoas distantes de Deus. Porque isso é o que mais importa para nós, disse ela. Para nós, o mais importante da Páscoa é convidar as pessoas para a igreja. Isso significa alcançar pessoas distantes de Deus. Portanto, não usaremos a palavra calvário, ressurreição ou frase o sangue de Jesus. Não usaremos uma linguagem que faça imediatamente alguém se sentir um estranho. Até aí. É claro que o melhor de tudo seria, apesar que eles já estão dando uma explicação aqui, né, do porquê que fizeram isso, mas isso aqui talvez seja um símbolo dessa igreja, essa matéria aqui, ó, vamos dar uma lidinha. Esse aqui é o pastor lá, da igreja. O pastor é criticado ao elogiar música de filho com sexo. A música tem, né, sexo, armas e dinheiro. A música, vamos ver a matéria. Recentemente, deixa eu aumentar um pouquinho, deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver, pronto. O pastor da igreja, Elevation, e sua esposa foram criticados por comemorar um projeto musical. O filho lançou um projeto, no videoclipe da música, o adolescente faz referência a sexo, bebidas e armas. No começo, e a ostentação, né? Eu tenho a camisa da marca tal, não sei o que lá, blá. Tipo aquela música de hip hop, sabe aquele pessoal aqui que a gente vê aqui no Brasil? Aqueles caras lá, geralmente, que a favela venceu, aí ostentando carrão, basicamente seria isso. Carrão e sexo e por aí vai, basicamente a música é isso. De acordo com o Christian Post, na última quarta-feira, durante uma publicação, Furtick, que é o pastor, o pai, ele falou que estava inspirado. Vamos ver o que ele falou. O pai, você sabe como tenho orgulho de você, mas hoje no lançamento de Teen Machine, quero que você saber que você me inspira. E aí, olha que coisa, né? Enfim, aí um cantor lá reprovou e falou que isso aí, o pior de tudo ainda é o pai endossando um negócio desse e que o pai ainda o bloqueou. Tá ok. Então, isso aqui é bom, esse é um bom pano de fundo para a gente pensar como que essas pessoas pensam, né? E a gente ter uma opinião sobre isso, pensar sobre nós, sobre como que nós estamos evangelizando, sobre como que nós estamos lidando com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na matéria tem um monte de gente acabando com o pastor, mas vamos tentar pensar aqui de maneira bíblica sobre isso, qual deve ser a nossa posição. Vamos lá então. Ela disse assim, a diretora lá da igreja, quando penso em como vou falar sobre a Páscoa, estou pensando em como vou falar com pessoas distantes de Deus, porque é isso que mais importa para nós, né? Para atrair as pessoas. Para nós o mais importante é convidar as pessoas para a igreja. Isso significa alcançar pessoas distantes de Deus. Portanto, não usaremos palavra calvário, ressurreição e por aí vai. Não usaremos uma linguagem que faça as pessoas se sentirem estranhas. Ok. A linguagem do convite, né, retira ressurreição, calvário e sangue. Essa é a minha pergunta. É só a linguagem do convite ou é a linguagem da pregação? Tudo bem, eu já acho complicado falar de Páscoa sem falar desses três elementos, mesmo no convite. Mas tudo bem,
Vamos nos esforçar para sermos benignos. Fez um convite lá, só mencionando a Páscoa. Mas na igreja, durante a pregação, pregou sobre o significado da Páscoa, e que a Páscoa tinha no Antigo Testamento. E aqui, abrindo uma aspa, sim, a Páscoa foi substituída pela ceia. Esta é a cerimônia que nós comemoramos hoje. Talvez eu precisaria fazer até um vídeo sobre isso, né? Mas enfim, mas de qualquer forma, a Páscoa, ela fala da cruz. Ela é um anúncio claro da cruz, de que tanto é que a ceia substitui. E de tudo isso, e diante de tudo isso, eles decidiram omitir na linguagem deles, que segundo eles é para atrair as pessoas para a igreja. Ora, eu creio que muitas igrejas têm retirado a cruz, né? Falar de ressurreição, falar sobre sangue de Jesus, pecado, é falar sobre a cruz. Eu creio que muitas igrejas têm retirado a cruz, não é só do convite, não. É da pregação mesmo. Então vou dar o benefício da dúvida aqui. Vamos supor que foi só no convite lá. Mas sei lá, com a fala dessa aqui, o pastor elogiando o filho. Em relação a esse tipo de música, fica difícil acreditar. Mas enfim, eu creio que muitas igrejas têm retirado Jesus, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não só do convite, é da pregação mesmo. E com a mesma justificativa aqui que ela deu aqui, ó, para atrair as pessoas para a igreja, para que as pessoas não se sintam estranhas, desconfortáveis e por aí vai. Tudo em nome de atrair, tudo em nome de não ofender o mundo, para fazer com que as pessoas não se sintam estranhas. Mas você lembra que a mensagem da cruz, ela tem um quê de desconforto para todos? Paulo falou isso, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Olha a palavra que ele usou, escândalo, loucura para os gentios. Não é nem que as pessoas se sentiam estranhas, é que elas ficavam escandalizadas. É que elas diziam, loucura! Elas ficavam revoltadas. Essas duas palavras que ele usa, Paulo pegou duas palavras fortíssimas, escândalo e loucura. Não é um simples desconforto. Elas falavam, meu Deus, o que é isso? Em Atenas, você nota essa reação das pessoas ao ouvirem a pregação do evangelho. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. O que Paulo fez? Paulo está evangelizando. E ele falou sobre a ressurreição. Olha que coisa. Ele falou, não, peraí, vamos falar sobre isso aqui não, porque vai que as pessoas comecem a dizer, que eu sou um tagarela, e haja uma reação negativa, mas algumas tiveram, e mesmo assim ele falou sobre isso. O falso evangelho, entretanto, ele não faz as pessoas se sentirem estranhas, desconfortáveis, e esse falso evangelho atrai mesmo para um local de culto, não para Cristo, não para a verdadeira igreja. Eu lembro de mais novo, ouvir um pastor falando sobre, olha, a gente tem, muito famoso pastor, a gente precisa fazer a igreja sensível, tornar o culto sensível ao não crente. E aí ele enviou um formulário para pessoas ímpias descreverem, a pessoas da redondeza, para que elas preenchessem ali, assim, respondendo que tipo de igreja você gostaria de frequentar. Parece uma empresa mesmo. Você faz uma pesquisa de campo para entender as demandas dos clientes e aí então você dá o produto que os clientes querem. É muitas vezes assim que muitos têm lidado com a igreja. Eles dão cursos e mais cursos de como liderar a igreja, e a inspiração para liderar não tem nada a ver com Paulo, com a mensagem da cruz, com o serviço sacrificial. Não, tem muito mais a ver com marketing. Marketing, não por acaso, muitos desses pastores seguem grandes líderes mundanos, e alguns que nem são, não são assim, se dizem cristãos, mas os conteúdos são pagãos, são conteúdos marqueteiros. Então vamos lá, peguemos como exemplo aqui a própria mensagem da Páscoa, vai. Tem como falar da Páscoa sem falar da ira de Deus? Lembra o que foi a Páscoa? Deus, por meio de Moisés, ele anunciou 10 pragas sobre o Egito. Mas todos aqueles que criam foram poupados dessas pragas. A 10ª praga era a morte do primogênito. E o que seria isso? Quem acreditasse na mensagem mataria um bezerro e colocaria o sangue desse bezerro na porta. Então, quando o anjo passasse, ele faria isso aqui, ó, Páscoa. Passar por cima. A palavra Páscoa, então, é isso, passar por cima. Ou seja, Deus não descarregaria a sua ira ali, naquela casa, não mataria o filho primogênito, porque o cordeiro já havia sido morto. Óbvio, uma alusão a Cristo Jesus. Então, a palavra Páscoa está associada com todo esse contexto de ira de Deus, punição divina. E aí, ok, quem não creu, o filho morreu, o filho mais velho morreu. Seja mais velho ou seja uma criancinha, seja um menino de 20 anos ou o primogênito que tivesse 2 meses. Era morto. Portanto, tem como você falar da Páscoa sem começar falando da ira de Deus? Que Deus há de punir e matar todos aqueles que não se arrependerem? Não tem como. Não tem. A própria palavra Páscoa tem a ver com isso. Ó. Deus passou por cima, ele não descarregou a sua ira ali. Mas ele vai descarregar sobre você se você não crer. Então, tem como fazer isso?
Mas é impressionante como que em muitos desses lugares, principalmente que vai lá e faz o teatrinho da Páscoa aqui, não se fala, não tem essa mensagem da ira de Deus. Não tem. E agora, note que interessante. Muitas vezes é assim, não, mas mais lá na frente a gente fala, agora a gente está aqui só evangelizando. Mas o evangelho começa com a ira de Deus. Paulo fala em Romanos 1,16 sobre o evangelho. E a partir do verso 18 ele começa a pregar o evangelho. Como? Aí ele fala da ira de Deus, ele fala sobre o pecado, ele fala que a raça humana está debaixo de condenação, ele expõe o pecado, a justa punição de Deus por conta do pecado humano. E depois de tudo isso, aí ele começa a falar sobre graça, misericórdia divina. Até o capítulo 4 é só isso. Pecado, a ira de Deus, a justa punição divina. Só a partir do capítulo 4 ele começa a falar de graça e misericórdia. Portanto, essa estratégia evangelística, que é vista em quase todas as igrejas, é errada. É uma estratégia que faz assim, ó. O evangelho começa com a ira de Deus. A Páscoa começa com a ira de Deus. Fala de libertação sobre o povo de Israel, mas começa com a Páscoa. Deus passando por cima. Ele não manifestando a sua ira ali porque eles creram, mas começa falando da ira de Deus, do pecado. Mas a estratégia evangelística, se Paulo começa pregando o evangelho, falando da ira até o capítulo 4, ira, pecado, expondo o pecado, e a partir do capítulo 4 ele fala sobre graça, misericórdia, a estratégia evangelística, que é usada em muitas igrejas, não é assim. Eles arrancam tudo que foi falado até o capítulo 4 e começam a pregar a partir do capítulo 4. Ou seja, eles falam sobre graça, mas não falam do pecado. E o evangelho começa com o pecado. A graça é central na mensagem do evangelho, mas ela vem depois da mensagem do arrependimento. Lembra de Jesus? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essas igrejas têm adotado a estratégia de pregar somente a parte final, que é o reino dos céus. O arrependei-vos arrancaram. Quer ver um exemplo? Não pode falar sobre imagens para católicos, pois ofende. Não pode falar de adultério para o adúltero porque ofende, e por aí vai. E muitos até bem intencionados acreditam mesmo assim. Ó, vamos falar do amor de Jesus, dizer que Jesus é a esperança, que ele é o único que pode preencher o vazio das pessoas. Ou seja, uma mensagem de consolo, mas sem arrependimento. E muitas vezes ainda tratando o pecador como se fosse uma vítima. Olha, você tem andado desamparado, muito triste, pessoas abandonaram você, mas Jesus não te abandona. E nada de menção de pecado. Parece que o pecador, na realidade, ele é uma vítima, ele não é pecador, coisa nenhuma. O problema é que Paulo diz que essa não é a estratégia bíblica. Paz quando não há paz, disse Jeremias. Uma mensagem de consolo quando, na realidade, você ocultou a mensagem do arrependimento. A paz quando não há paz. O homem ímpio ele está em rebeldia contra Deus, ele não está em paz com Deus. Primeiro você precisa mostrar isso. Paulo disse que a lei nos serviu de mestre para nos conduzir a Cristo. Como é que é? A lei nos serviu de mestre para conduzir a Cristo. Então a lei é chave no evangelismo. E o que é a pregação da lei? É expor que os mandamentos de Deus foram quebrados pelo homem. Ou seja, é expor o pecado. É mostrar que as pessoas têm pecado, que elas estão condenadas por isso. E isso leva as pessoas a um estado de convicção de pecado. A perceber que elas estão perdidas. E essa percepção de que estão perdidas, as leva ao Salvador, diz Paulo. A lei nos conduz a Cristo. E olha, quando a gente fala aqui de pregar sobre o pecado, não estou nem falando, um cara levantou e disse, ei, bravo, arrependei-vos. Não tem nada a ver, não é isso, não é isso. Você pode fazer calmamente uma pregação inteira, por exemplo, falando sobre feminismo, explicando o que é o feminismo, explicando como que as mulheres são feministas, que o feminismo é contra a Bíblia, enfim, e o feminismo nasce de uma raiz de rebeldia, de egoísmo e por aí vai. No final, algumas mulheres vão estar com raiva, escândalo e loucura, dizendo isso, mas outras em convicção de pecado. Ao perceberem que adotaram uma visão pagã de vida, que é contra a vontade de Deus, ao perceberem que são egoístas, que muitas vezes são sensuais, que toda aquela sensualidade que elas acham que é normal, isso tem a ver com pecado, que na nossa cultura tem muito a ver com o feminismo, mas em essência é pecado. Eu estou usando aqui feminismo como algo da nossa cultura, mas em essência é pecado, 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 pecado. Ok. Sabe uma coisa interessante em relação aos relatos de grandes avivamentos? Avivamento seria descrito aí pelos homens de Deus ao longo da história como aqueles períodos em que muita gente se converteu, um mover de Deus muito grande. Enfim, sabe um dos relatos mais corriqueiros em relação a esses períodos? Uma profunda noção de arrependimento, uma mudança real. A gente nota isso, uma mudança real. Ora, a graça, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor é o ponto alto do Evangelho, mas vem depois da mensagem do arrependimento. Lembra de João,
que prepararia o caminho para Jesus? Lembra? Lembra o que a Escritura declara? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O João, com sua mensagem de arrependimento, era aquele que estaria endireitando o caminho para a chegada de Jesus. Primeiro João Batista, depois Jesus. Primeiro arrependimento, depois a graça. Lembra o que Jesus disse? Quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Levantado na onde? Na cruz. Ou seja, a mensagem da cruz é o que atrai a Cristo. O falso evangelho que torna a mensagem agradável ao mundo atrai as pessoas para um local de culto, que muitas vezes as pessoas chamam de igreja, mas não atraem as pessoas para Cristo. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com isso, de querer tornar o evangelho tão doce, né? Mas ele é amargo. Esse remédio amargo que funciona. O docinho, as pessoas, que delícia! E elas não vão ficar bravas com você. E muitas pessoas virão até você, e principalmente a Rede Globo vai dizer que isso aí sim, esse é o Jesus que eu creio. Mas é o evangelho amargo, que as pessoas fazem biquinho. Que alguns até cospem e dizem, que isso? É esse evangelho que o mundo diz que é escândalo. É esse que salva. Paulo disse, olha, eu não prego com sabedoria de palavra para que não se anule a cruz de Cristo. Algumas possíveis interpretações do que Paulo quis dizer. Mas, de qualquer maneira, Paulo está dizendo que a gente pode pregar de um modo que a gente dilui a cruz e ela perde poder. Quando a gente tenta tornar a cruz mais bonitinha, tirar aquela parte feiosa da cruz, ela fica mais bonitinha para o mundo olha e fala que lindo, mas ela não tem eficácia para a salvação. É eficaz para colocar pessoas num galpão, mas não é eficaz para atraí-las a Cristo Jesus. Deixe seu comentário, Deus abençoe, até o próximo vídeo.